Olá, seja bem-vindo ao módulo 5 do curso FIC sobre rotulagem de alimentos do zero. Neste módulo, vamos tratar da rotulagem nutricional. Veremos sobre a tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal e as alegações nutricionais. Veremos isso através de normas que estão presentes na biblioteca de alimentos, que já consultamos nos módulos anteriores, como acessar dentro do site da Anvisa, como olhar o arquivo. Tá? Bem, vamos começar com a resolução da diretoria colegiada, a RDC 429, de 8 de outubro de 2020. Ela trata ela trata da rotulagem nutricional dos alimentos embalados. E aí ela apresenta uma série de definições que eu sugiro que você consulte, né, na íntegra, todas as definições que estão lá presentes, e não só as definições, mas como o texto todo da resolução. E aí uma dessas definições apresenta o que é uma rotulagem nutricional. É toda declaração destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais do alimento. E aí compreende os três termos que a gente vai ver nessa aula de agora, que é a tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal e as alegações nutricionais. Tá? Vamos definir também, então, cada uma delas que está lá na 429. A tabela de informação nutricional é uma relação padronizada do conteúdo energético, de nutrientes e de substâncias bioativas presentes no alimento, incluindo aí um modelo linear. Então, a gente tem vários modelos, vamos ver mais para frente quais são esses modelos e você pode adequar de acordo com o tipo de produto, tá? Mas eu trouxe o modelo vertical, que é o modelo mais comum. Ele tem aí uma série de informações, tem dizendo para a gente porções por embalagem, qual é o tamanho da porção, uma medida caseira para você determinar essa porção, tem uma coluna relacionada a 100 gramas do produto, e pode ser também 100 ml, e tem uma segunda coluna que está ali 0 gramas, que na verdade ela é para ser a porção do alimento, então você vai ver quanto que tem de porção do alimento, 30 gramas, e aí você vai fazer essa tabela com base em 30 gramas. Tem um percentual de VD, né? A gente vai verificar o que é, e tem todos os nutrientes, ok? Aqui eu coloquei 2 exemplos de tabelas, reparem que eles têm quantidades de informações diferentes, né? Os números que estão ali presentes nas colunas dependem, obviamente, do alimento, e a quantidade de informações que eu estou colocando ali depende dos nutrientes que eu estou dizendo que o alimento tem. Então, é importante perceber isso. A rotulagem nutricional frontal é a declaração padronizada simplificada do alto conteúdo de alguns nutrientes específicos, que deve ser feita no painel principal do rótulo do alimento. Aí tem vários modelos também relacionados à quantidade ou à presença de 1 ou 2 ou 3 desses itens. Aqui eu coloquei o exemplo de quando você tem os 3 nutrientes que devem ser alertados, que é o açúcar adicionado, a gordura saturada e o sódio. Então, se tem os 3, uma das formas é você colocar assim, tá? Só que tem alimento, como eu coloquei o exemplo aqui, ó, um leite condensado, alto teor de açúcar adicionado. Esse requeijão cremoso, temos aqui alto teor de gordura saturada. Pode ter um alimento que tenha apenas um desses nutrientes em excesso, né? Então, vai ter um alerta só. Pode ter alimentos que vai ter 2 ou que tenha 3, como é esse caso aqui. Alegações nutricionais são qualquer declaração, com exceção da tabela de informação nutricional que a gente já viu e a rotulagem nutricional que a gente também já viu, rotulagem frontal, é qualquer declaração que indique que um alimento possui propriedades nutricionais positivas relativas a seu valor energético ou ao conteúdo de nutrientes, contemplando aí o que a gente chama de alegação absoluta e comparativa, ou uma de sem adição. A gente vai ver mais para frente, mas eu trouxe alguns exemplos. Quando vem ali no rótulo, por exemplo, do óleo de soja, rico em ômega 6,
fonte de ômega 3. O que é fonte? O que é rico? Tá? Quando vem 65% menos sódio, em comparação a quê? Tá? Fonte de fibras, fonte de rico em vários nutrientes. Então, essas informações positivas que eu quero chamar a atenção do consumidor são alegações nutricionais e tem regras para isso. E além da RDC 429, temos a IN 75 de 8 de outubro de 2020, e ela trata dos requisitos técnicos para a declaração de rotulagem nutricional dos alimentos embalados. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º, essa instrução normativa ela se aplica de maneira complementar à RDC 429. Uma não funciona sem a outra, tá? Lá na 429 eu vou ter um texto, um monte de definição, um monte de regra sobre a rotulagem nutricional, e aqui na IN 75 eu vou ter anexos, tabelas, modelos que vão exemplificar, que vão dar o requisito técnico para aquelas normas que estão aquelas regras que estão na RDC 429. Tá? Então, uma complementa a outra. Vamos começar, então, falando das disposições preliminares. O artigo 2º fala que essa resolução aqui se aplica aos alimentos embalados na ausência dos consumidores, como a gente vem visto aí ao longo desses módulos. Incluindo aí as bebidas, os ingredientes, os aditivos alimentares, os coadjuvantes de tecnologia e aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial, ou seja, feito por uma indústria para uma outra indústria, e aos serviços de alimentação, que são restaurantes, cozinhas industriais, tá? Essa resolução não se aplica aos seguintes produtos: a água mineral natural, água natural e água adicionada de sais, além da água do mar dessalinizada, potável e envasada, que são produtos que têm legislações próprias que tratam do assunto, tá? A declaração dessa informação, dessa tabela de informação nutricional, ela é obrigatória em todos esses produtos que eu disse anteriormente, mas ela se aplica de forma voluntária a alguns alimentos que estão listados no anexo 1 da IN 75. Já vamos ver quais que são, tá? No caso de produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial e aos de serviço de alimentação, você não precisa colocar a tabela de informação nutricional, mas você precisa apresentar essas informações que deveriam vir nela em algum documento anexo, né, que venha junto ali com o carregamento. Pode ser uma ficha técnica, por exemplo. E aqui temos o anexo 1, que apresenta a lista, né, a tabela que tem os alimentos cuja declaração de tabela de informação nutricional ela é voluntária. Significa que esses alimentos não podem colocar a tabela? Não. Significa que eles coloquem se eles podem, que eles colocam se a indústria quiser, tá? Quais alimentos? Aí, como exemplo, alimentos em embalagens cuja superfície visível da rotulagem seja menor ou igual a 10 centímetros quadrados. Quando o rótulo é pequeno, né, nem vai caber a tabela nos modelos que a gente vai ver, tá? Tem bebidas alcoólicas, gelo destinado ao consumo humano, especiarias, café, erva mate e espécies vegetais para o preparo de chás, por exemplo. Enfim, essa é a lista. Mas, desde que estes alimentos, né, dito lá na 429, desde que esses alimentos não tenham sido objeto de enriquecimento ou uma restauração, e aí de acordo com resolução própria, desde que não tenha sido feita a adição de substâncias bioativas, que aí eu vou ter que informar na tabela, desde que não tenham sido feitas alegações nutricionais, porque se eu estou alegando alguma coisa lá na frente do rótulo, é preciso que o consumidor tenha acesso à quantidade de fato, né? Então, isso é na tabela nutricional. Ou desde que alegações de propriedades funcionais ou propriedades de saúde também não tenham sido feitas. Mas lembrando que tem regras para isso. O artigo 5º fala que a tabela de informação nutricional deve conter a declaração das quantidades de valor energético, carboidratos,
açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares. Antes, na primeira versão dessa resolução, estava escrito fibra alimentar. Só que aí isso já foi atualizado, agora a norma, quando você consulta, vai aparecer lá fibras alimentares. E sódio. Reparem que os três nutrientes que podem vir escritos lá na tabela, na informação frontal, né, que é açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, eles estão presentes aqui. Então, é dito lá alto teor em açúcar adicionado na frente do rótulo, mas na tabela nutricional você tem que ver quanto que é a quantidade, ok? Além disso, deve conter também qualquer outro nutriente ou substância bioativa que seja objeto de alegação nutricional, de alegações de propriedades funcionais ou propriedades de saúde, e também qualquer outro alimento essencial que foi adicionado ao alimento, aí de acordo com norma própria, desde que a quantidade dele na porção ali seja igual ou maior do que 5% do VDR, e qualquer substância bioativa adicionada no alimento também tem que aparecer. No caso de sal hipossódico, a tabela de informação nutricional deve conter a declaração da quantidade de potássio. Sal hipossódico é o sal que você reduziu o teor de sódio, cloreto de sódio ali presente nele, geralmente pela redução que é feita, esse sal é denominado de sal light no rótulo, né? Como esse exemplo aí que eu coloquei, 50% menos sódio, só que ele adiciona ali cloreto de potássio junto. E aí, por causa de adicionar o cloreto de potássio, eu tenho que falar quanto de potássio que tem na tabela. Essa tabela aí não está nos moldes, porque é uma tabela que foi encontrada no site da empresa, não no rótulo do produto. No caso de alimentos para fins de dietas com restrição de lactose, essa tabela de informação nutricional deve ter ali a quantidade de lactose e de galactose. Então, por que tem que trazer a quantidade de lactose? Porque os produtos para dietas com restrição de lactose podem ser isentos de lactose, zero lactose, ou podem ter ali um teor reduzido. O mais comum que a gente já viu, que existe no mercado, é o zero lactose. Mas mesmo assim tem que ter ali lactose, como esses dois produtos aqui, que é um leite em pó e um leite condensado zero lactose. Aí tem ali lactose, você vai ver que é 0 gramas, que é ok, zero lactose. E a galactose tem que aparecer ali também. Por quê? Porque a lactose presente no leite e nos derivados lácteos, ela não é simplesmente retirada, ela não sumiu do alimento, ela é quebrada em glicose e galactose. Então, eu tenho que informar aí a galactose que está presente. No caso de bebidas alcoólicas, a tabela de informação nutricional pode ser substituída pela declaração da quantidade de valor energético. Então, essa é uma bebida alcoólica, uma cerveja, e aí um monte de informação sobre o produto, sobre o fabricante, não tem uma tabela nutricional em lugar nenhum. Tem ali a lista de ingredientes e aparece ali valor energético. Tá? 40 quilocalorias por 100 ml. Essa aqui não está de acordo com as novas normas, mas apresenta essa informação aí. No caso do sal iodado, o sal que apresenta iodo, que é o mais comum no Brasil, a declaração da quantidade de iodo deve ser realizada por meio da declaração prevista no artigo 5º da Resolução 604 de 2022, tá? Então, ele apresenta aqui a quantidade de iodo. No caso de farinhas de trigo e de milho que são enriquecidas com ferro e ácido fólico, essa declaração tem que vir por meio do que diz o artigo 12 também da RDC 604 de 2022. Aqui a gente tem toda a informação da tabela nutricional e logo abaixo vem falando, esse produto é rico com tanto e tanto dos nutrientes, esse produto contém tal e tal produto que é enriquecido, tá? Então, essa informação tem que vir.
A tabela de informação nutricional, ela pode conter, eu estava falando do que ela deveria conter, então deve é porque é obrigatório. O que pode conter, o que é que pode conter? Vitaminas e minerais, não precisa conter ali vitaminas e minerais necessariamente, mas se o produto tem, né, a gente pode reforçar isso no rótulo, tá? Desde que ele tenha ali na porção uma quantidade que seja igual ou superior a 5% do VDR de cada um, tá? E aí eu estou falando tanto de VDR, o que é? É definido ali na resolução que o VDR são valores baseados em dados científicos sobre as necessidades nutricionais dos seres humanos, né? Ou sobre a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis que são aplicados na rotulagem nutricional e nas alegações das propriedades funcionais e de saúde. Então, eu preciso entender ali, com base nesses dados científicos, com base na preocupação com a saúde que a Anvisa tem, né? Essa coluna aqui de VD, né? Com base no VDR. Aí a gente tem o anexo 2 da IN 75 informando ali, ó, VDR para fins de rotulagem nutricional dos alimentos em geral, ou seja, quanto que é o que pode ser consumido diariamente para cada um desses nutrientes e também do valor energético diariamente. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o valor energético, 2.000 quilocalorias, carboidratos, 300 gramas, proteína, 50 gramas. As regras, a declaração das quantidades na tabela de informação nutricional, ela deve ser realizada de forma numérica, observando o que? Ela tem que ser ali feita de forma numérica, dentro da tabela de informação nutricional. Que regras são essas? As regras de arredondamento e de expressão dos valores que são definidos no anexo 3 da IN 75. Então, eu coloquei aqui uma parte da tabela que fala sobre essas regras de arredondamento. Por exemplo, se o valor que eu estou colocando ali na tabela, e eu estou mostrando um exemplo ali, for maior ou igual a 10, qual é a regra de arredondamento que eu vou usar? Eu vou declarar, de acordo com o que está escrito aqui na terceira coluna, né, forma de expressão das quantidades nutricionais, eu vou declarar somente os valores inteiros. Então, se está acima de 10, eu vou declarar somente os valores inteiros. Mas, se tiver ali no alimento, por exemplo, vamos pegar no exemplo aqui do lado, carboidratos, ó, 69 gramas em 100 gramas do produto, tá? Se ele tivesse 69,2 gramas do produto, eu vou arredondar para cima ou para baixo. Aí aqui também é falado a regra de arredondamento, né? Se o produto tiver ali com a primeira casa decimal for menor do que 5, aí eu mantenho o número inteiro. Então, 69,1 vira 69, 69,4 vira 69. Mas, quando essa primeira casa decimal for maior ou igual a 5, aí eu vou arredondar para cima. Então, se for 69,5, eu arredondo para 70. Se for 69,9, eu arredondo para 70. Tá? Se o nutriente ali, a informação, ela tiver valores menores do que 10 e maiores do que 1, maiores ou iguais a 1, o que eu faço? Então, quando a primeira casa decimal for 0, vamos declarar apenas os valores inteiros. Então, vamos ver aqui um que tenha, aqui ó, gorduras saturadas, 3,6, está entre 1 e 10, não tá? A primeira casa for 0, eu vou colocar só os números inteiros, não é o caso aqui. Agora, para os demais casos, eu vou declarar o primeiro dígito decimal de acordo com as regras de arredondamento, que são as mesmas que anteriormente, né, que eu falei anteriormente. Então, na gordura saturada está 3,6. Se fosse 3,06, 0,1, eu vou colocar só 3. Mas como aqui é 3,6, ou se fosse 3,60
3,62, aí eu ia colocar 3,6. Se fosse 3,69, aí eu vou colocar 3,7, ok? E aí também tem, né, as regras de arredondamento para os produtos, para as informações que são expressas em valores menores do que 1, expressos em gramas, e valores menores do que 1, expressos em miligramas ou microgramas. Tudo isso aqui tem regra de arredondamento. As quantidades não significativas do valor energético e de nutrientes e sua forma de expressão são definidos no anexo 4. Ou seja, quando que eu digo que alguma coisa é zero, né? Eu tenho que saber, então, ali a quantidade não significativa. Até a partir de qual ponto eu posso considerar que é zero de acordo com essas normas, né? O anexo 4 apresenta, ó, valor energético. Se ele for menor ou igual a 4 calorias, eu já posso considerar que ele é zero. E eu vou dizer isso zero na tabela. A gente tem aqui nesse exemplo, carboidratos é zero, tá? E a regra para carboidratos ser considerado zero é menor ou igual a 0,5 gramas, tá? Então, se eu fiz análise no meu produto e determinei que deu 0,4, 0,5 de carboidratos, eu posso colocar no rótulo que é zero, ok? Esses são os valores não significativos. E a tabela completa do anexo 4 apresenta ali quais são as quantidades significativas para todos os nutrientes e valor energético que está presente na tabela nutricional, tá? Vale a pena conferir também. O valor energético e o percentual de valores diários, percentual VD, devem ser declarados em números inteiros, sempre, seguindo as regras de arredondamento definidas no anexo 3. Então, a gente tem aqui, ó, valor energético. Podem reparar em todos os rótulos, eles têm que estar sempre como em números inteiros. Trouxe esses exemplos aqui para a gente. A declaração da quantidade de tabela nutricional deve ser realizada com base no produto tal como exposto para venda. Ou seja, o que você encontra lá no mercado, na padaria, o produto pronto que você encontra lá no mercado, tá? Não pronto para consumo, produto que está no mercado. Aí você vai ter que colocar duas colunas, 100 gramas ou 100 ml, né? Dependendo do tipo da característica do produto, tá vendo? Ó, 100 ml aqui e 100 gramas aqui. E uma outra coluna que é da porção do alimento, que eu vou ter que ver lá no anexo 5 qual é a quantidade da porção. Nesse alimento aqui de exemplo, ó, a porção, o alimento líquido, né? A porção é 13 ml. Nesse outro alimento, a porção é 20 gramas, ok? No caso de bebidas alcoólicas, a declaração de que trata o caput, que é a informação que vem ali na cabeça do artigo, né, pode ser realizada só apenas por 100 ml ou por porção, não precisa estar ali por gramas, tá? Então, é o que é mostrado aqui, ó, ou por porção. Tá aqui a porção de 350 ml e aí tudo informado aqui para 100 ml. No caso de alimentos que requerem um preparo com adição de outros ingredientes, ó, eu coloquei um exemplo de um leite em pó, tá? Eu preciso fazer o quê, né? Eu posso fazer, como que eu devo fazer? Porque aqui é deve ser realizado de tal forma. 100 gramas para alimentos sólidos ou semissólidos e 100 ml para os líquidos, né? Com base no alimento pronto para o consumo. Então, aqui, na parte dos 100 gramas ou 100 ml, eu vou fazer o produto pronto, depois que eu adicionei os ingredientes que são necessários para preparar o produto. Então, se é um leite em pó, é depois que eu adicionei a água na proporção que eu disse no rótulo. Aí, esse 100 ml aqui é do produto pronto para consumo, não o produto tal como exposto à venda, porque o leite em pó ele é vendido em pó. Por porção do produto, tal como exposto à venda. Então, do ladinho aqui, eu vou colocar por porção do produto em pó. Parece confuso, né? Então, se esse é um produto que eu preciso adicionar ingredientes para preparar, eu vou colocar uma coluna de
da porção do alimento, e a outra coluna, por 100 ml, por 100 gramas, baseado no produto pronto, ou seja, depois de adicionar os ingredientes que precisa, tá bom? A declaração de que trata esses incisos aí é muito importante, que ela deve ser acompanhada da seguinte expressão: no alimento pronto para o consumo. E a gente vê nessa tabela de exemplo aí do leite em pó, lá embaixo tem o asterisco no 100 ml e lá embaixo tem os dois asteriscos dizendo no alimento pronto para o consumo, para deixar claro para o consumidor que esta coluna é do alimento adicionando a água lá, reconstituído o leite. E a segunda coluna não é disso, a segunda coluna é do alimento seco em pó que está sendo vendido aí na embalagem. Aí a gente tem tamanhos de porções, né? O anexo 5 mostra ali os tamanhos de porções que os alimentos podem conter. Então, é separado uma tabela muito grande que deve ser consultado na íntegra na medida que você for precisando também, né? Mas tem ali o anexo 5, grupo 1, produtos de panificação, cereais, leguminosas e tal. Aí apresenta para uma série de produtos desse grupo qual é a porção e qual é a medida caseira recomendada. Então, amidos e féculas, a porção 20 gramas. Qual é a medida caseira? Colheres de sopa. Então, eu vou dizer ali no rótulo que a porção é 20 gramas e eu vou medir como? Pegar ali, são tantas colheres, tá? Aí tem grupo 3, 4, enfim, vários grupos ali, eu só coloquei esses dois como exemplo. Ok? No caso de embalagens individuais, eu compro uma embalagem que é individual. O tamanho da porção declarada deve corresponder à quantidade total do produto que está contido na embalagem. Porque se eu só tenho ali uma embalagem pequena e é consumida individualmente, eu tenho que informar o consumidor que tudo que está ali dentro é a porção do alimento, né? A embalagem individual é definido na RDC como uma embalagem cujo conteúdo do alimento seja menor ou igual a 2 porções definidas no anexo 5, ok? Aí eu coloquei aqui como exemplo, porção 250 ml, que é uma unidade. Esse outro aqui, que é uma sopa em pó, porção 17 gramas, que é um envelope, uma unidade ali da sopa. No caso de produtos que requerem drenagem antes do seu consumo, o tamanho da porção declarada deve corresponder à porção drenada, que é do produto de fato, né? Eu coloquei esse exemplo aqui de uma azeitona, então ela vem ali com uma salmoura, né? Então a gente tem peso líquido 820 gramas e o peso drenado, o peso do produto das azeitonas, 500 gramas. Aqui na tabela de informação nutricional, a gente tem, porções por embalagens, 25 porções. Por que isso? Porque a gente tem aqui a porção que é 20 gramas, definido no anexo, e aí a gente pega 500 gramas dividido por 20 gramas, que é a porção, dá 25 porções. Então, bateu aí em relação ao peso drenado. No caso de embalagens múltiplas ou com unidades de alimentos distintas, né, em natureza ou em valor nutricional, e que não requerem o consumo em conjunto, elas devem ser declaradas as porções para cada alimento. Então, eu coloquei um exemplo aqui, que é uma caixa de bombons. Os bombons, por mais que a gente consuma lá muito bombom ao mesmo tempo, né, eles não estão ali para ser consumidos em conjunto. Eu não preciso consumir 2 bombons em conjunto para ter a experiência lá, não. Eu posso consumir individualmente todos os bombons, cada um dos bombons dali. E aí, por isso, na tabela de informação nutricional, eu tenho que ter ali separado a porção de cada um, o produto separado, né? A tabela separada. No caso de embalagens múltiplas com unidades de alimentos distintas, de natureza ou de valor nutricional, que requerem o consumo em conjunto, aí deve ser declarada uma porção única correspondente à soma das porções do produto. No caso aqui de um macarrão instantâneo, que vem a massa e vem o tempero, tem pessoas que preferem consumir sem
o tempero, e fazem outro tempero, ou não colocam nenhum tempero. Mas a recomendação para esse produto que está ali no rótulo é que você faça o produto de acordo com o que está escrito no módulo de preparo, adicionando esse tempero. Então, é para consumir em conjunto. E aí, por causa disso, a porção ali é referente a todo o alimento em conjunto, ok? O artigo 10 fala: o número de porções contidas na embalagem do alimento deve ser declarada na tabela de informação nutricional, seguindo as regras de arredondamento também, e para a expressão dos valores definidos no anexo 6. Então, a gente também tem ali, no caso de porções, as regras de arredondamento, só que aí é dado nesse anexo 6, diferente do outro anexo lá. Se as embalagens contêm 3 ou mais porções inteiras, então não tem que aplicar nenhum tipo de arredondamento, porque as porções estão inteiras, né? Aí eu vou colocar porções por embalagem, 2 pontos, número inteiro, número X lá. Então, 3 porções, ok? No caso de embalagens que tem ali mais de 2 porções que são não inteiras, aí eu vou usar aquela regra de arredondamento, se é maior que 5, menor que 5, né, do mesmo jeito que a gente usou anteriormente, e eu vou dizer ali só cerca de tanto número. Então, porção com alimento, cerca de 5, cerca de, no caso aqui do exemplo, cerca de 13. E esse cerca de 13 é com base no arredondamento, porque se fosse 12,7, aí eu vou arredondar para cima, né, lembra, maior do que 5, aí fica 13. Se for 13,2, aí como é menor que 5, arredonda para baixo, então fica só 13, ok? Aí sempre colocar o cerca de e o número ali aproximado, arredondado. O disposto que eu falei anteriormente não se aplica a embalagens individuais, né, pequenas lá, que aí é o que está todo o conteúdo do alimento, e aos alimentos que têm um peso variável, que vão ter que ser medidos na presença do consumidor lá no ponto de venda. Eu coloquei um exemplo aí de um presunto cozido, que ele não tem ali uma quantidade certa da peça, né? Então, por isso que ele é pesado, você pode comprar a peça inteira, como está mostrado aqui, ou você comprar ele fatiado, e aí é no posto de venda lá, tá? Importante lembrar que, de acordo com as regras de conteúdo líquido que a gente viu nos módulos anteriores, é preciso, em regras específicas desse tipo de produto, é preciso que tenha o peso da embalagem, né? Esse produto que ele não tem o peso correto, né, que está ali de presunto cozido, eu tenho que informar o peso da embalagem, ó, 16 gramas. Aí quem for pesar lá no posto de venda tem que abater esse peso da embalagem. Quando forem empregados as medidas de caseira declaradas devem ser as mais apropriadas para as características do produto, observando os seguintes requisitos, tá? Quando eu utilizar a medida caseira, quando forem utilizados utensílios, devem ser utilizados utensílios dosadores disponibilizados no alimento, quando houver. Ou utensílios domésticos. Eu não posso requerer um utensílio muito específico para colocar na medida caseira, tá? E aí, por isso é apresentado aqui no anexo 7 quais são os utensílios comuns, né, de serem utilizados, tá? Xícara de chá, copo, colher de sopa, colher de chá, prato raso, prato fundo, já tem esses aqui padronizados. E aí a gente consegue ver nos rótulos de exemplos aqui, ó. Porção 100 gramas, qual é a medida caseira? Isso representa o quê? Uma xícara de chá. No caso desse outro produto, porção 20 gramas. Qual é a medida caseira? 1,5 colher de sopa. Okay? No caso de embalagens individuais, a medida caseira é a própria embalagem, como a gente já viu. Então, porção 45 gramas, entre parênteses, uma embalagem. A outra lá, 17 gramas, um envelope. No caso dos demais, nos demais casos, devem ser empregados unidades, fatias, pedaços, frações, que não tem ali um utensílio específico, né? Então, eu coloquei alguns exemplos, ó. Porção por embalagem, 3 porções.
porção 40 gramas, que é uma unidade do produto. O outro aqui, 2 unidades do produto. O outro aqui, 7 quadradinhos. O outro aqui, uma cápsula clara, uma cápsula escura. Então, são unidades específicas, tá? Para expressar quantidades não inteiras de uma medida caseira, como que deve ser feito? Eu até mostrei um exemplo anterior, que é fração. Então, a gente vai colocar aqui, fração irredutível correspondente. 20 gramas, é a porção, representa o quê? Uma colher e meia de sopa. Meia porção, né? Meia porção não, meia colher. Aqui, 1/4 de xícara. Então, é sempre representado aí em fração. Isso é o que é dito na Anvisa, né? Mas pensando no consumidor, não necessariamente isso é algo didático, né? Porque nem todo mundo aí, consumidor de uma forma geral, consegue pensar de forma clara nas frações. Quando é meio, metade, ok, né? 1/4, algumas pessoas também conseguem visualizar, mas às vezes pode vir ali uma fração que é um pouquinho confusa de entender, tá? A declaração da quantidade de informação, das quantidades da tabela de informação nutricional deve ser realizada adicionalmente em percentual VD, perdão, que está aqui a terceira coluna, e com base nas quantidades de nutrientes arredondados declarados na porção do alimento, tá? Então, eu coloquei aqui como um exemplo, né, o anexo 2, que apresenta o VDR. Aí a gente tem aqui, ó, proteína, o VDR é 50 gramas, ok? Só que a gente vem aqui no produto, na tabela de porção que foi falado, ó, 20 gramas é a porção, olha essa coluna aqui. No caso de proteínas, esse alimento, na porção de 20 gramas, tem 1,5 grama de proteína. Quanto em relação ao VD que essa proteína representa? Então, eu vou pegar 1,5, que é o que tem na minha porção, dividir por 50, que é a referência, né, do anexo 2, e multiplicar por 100. Eu vou achar, então, que isso é 3%. Então, a quantidade de proteína aqui é 3%, ok? Aí, é importante que lembrar que tem um asterisco aqui falando, ó, esse percentual VD é percentual dos valores diários fornecidos pela porção, tá? Esta porção representa 3% do valor diário de proteína que eu preciso consumir. Aqui um outro exemplo, ó, 21 gramas, perdão, de proteína, 21 dividido por 50 vezes 100. Dá 42%. Esse aqui é um produto que tem muito mais proteína do que esse anterior. O artigo 14 fala: a declaração da tabela de informação nutricional deve estar localizada em uma única superfície contínua da embalagem e do mesmo painel da lista de ingredientes. Então, ó, tenho que colocar aqui e colocar perto da lista de ingredientes, no mesmo painel. A declaração da tabela de informação nutricional deve seguir os modelos definidos no anexo 9 da IN 75. Aí eu coloquei aqui os modelos, tá? Modelo no anexo 9, tem aí os modelos que são permitidos, tá? E no anexo 8 é apresentado também o modelo linear, quando for o caso de se usar, ok? O artigo 18 fala: a declaração da rotulagem nutricional frontal é obrigatória nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor, cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio sejam superior aos limites, ou igual ou superior ao limite definido no anexo 15. Então, lembra que eu falei lá que é necessário colocar a rotulagem nutricional frontal nos produtos, mas nos produtos que tem ali acima do limite estabelecido, tá? E o limite está estabelecido no anexo 15. Temos ali, ó, açúcares adicionados. Quando a quantidade for maior ou igual a 15 gramas dos alimentos sólidos, né?
dos açúcares adicionados em 100 gramas do alimento sólido, 15 gramas de açúcar para cada 100 gramas do alimento sólido, ou 7,5 gramas de açúcar adicionado para cada 100 ml do alimento líquido. Quando eu tenho exatamente esse valor ou acima, eu devo, então, colocar a rotulagem nutricional frontal, aquela lupa dizendo alto em açúcar adicionado. Tenho também o limite para gorduras saturadas, que é 6 gramas de gordura para cada 100 gramas do alimento, ou 3 gramas de gordura para cada 100 ml do alimento. E no caso de sódio, que é 600 miligramas de sódio para cada 100 gramas do alimento e 300 miligramas de sódio para cada 100 ml do alimento. Então, estes são os limites estabelecidos se o seu produto, se o produto que você está consultando tem escrito lá na frente alto em sódio, alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado, é porque ele está exatamente com esses valores aí ou acima, tá? O artigo 19 fala: os limites estabelecidos nesse anexo devem ser aplicados no alimento tal como exposto para venda. Então, do jeito que ele está lá no supermercado. O anexo 16 mostra a lista de alimentos cuja declaração da rotulagem frontal ela é vedada, ela não deve ser adicionada, tá? Temos aqui uma série de alimentos. Então, frutas, hortaliças, leguminosas, farinhas, carnes e pescados embalados, ovos, desde que não sejam adicionados de ingredientes que agreguem açúcares, por exemplo, leites fermentados, queijos, enfim, alguns produtos, são 18 produtos listados. Leites de todas as espécies de animais mamíferos, leite em pó, produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial. Então, eu vou olhar aqui, não vou colocar a informação nutricional frontal nesses casos. Temos aqui o anexo 17, que mostra os modelos da declaração da rotulagem nutricional que estão permitidos, né? Então, modelo 1 aqui são modelos que devem ser usados quando eu tenho os 3 acima do limite, que é açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Tá aqui, ó. Posso colocar aqui na vertical, posso colocar na horizontal, posso fazer essas configurações aqui do alerta. Se eu tenho 2, então eu vou agrupar os 2 de alguma dessas formas aqui, horizontal, vertical, enfim. E quando você tem apenas um, ou açúcar... Aqui eu quis dizer açúcares adicionados e gorduras, agrupados 2 a 2. Aqui são açúcares adicionados e sódio, agrupados 2 a 2. Aqui gorduras saturadas e sódio adicionados 2 a 2, tá? E quando você tem apenas um, que aí você coloca açúcar adicionado na vertical ou açúcar adicionado na horizontal. A mesma coisa para gordura, a mesma coisa para sódio. Aqui gordura, aqui sódio. Ainda sobre a rotulagem nutricional frontal. Essa declaração de que trata o caput, né, falando da rotulagem nutricional frontal, ela é opcional para os seguintes produtos. Para os alimentos que têm um painel principal pequeno, inferior a 35 centímetros quadrados, então às vezes você vê um produto que ele era para ter ali muito açúcar, ele tem muito açúcar, só que quando a informação está num rótulo muito pequeno, então ela é isento de colocar, tá? Opcional também para produtos embalados nos postos de venda a pedido do consumidor. Então, quando você vai no balcão ali do açougue, dos frios, de uma maneira geral, da padaria, esses produtos que você está pedindo, que ele vai medir ali, vai colocar num plástico, num pacote, eles aí não precisam ter essa rotulagem nutricional frontal, porque admite que você tem a forma de se comunicar e de entender ali essa escolha com base na interação, né? Os alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. Então, você vai numa lanchonete, num restaurante, esses produtos não precisariam vir com essa informação, tá? A declaração da rotulagem nutricional frontal, ela deve ser realizada empregando
a impressão 100% preta e no fundo branca, tá? Estar localizada na metade superior do painel principal, então é para ajudar a visualização, porque principalmente nessa região está próximo ali da marca do produto, ter a mesma orientação do texto das demais informações veiculadas no rótulo, seguir um dos modelos que foram definidos no anexo 17, observar os requisitos específicos de formatação do anexo 18. Tá? E aí tem um anexo bem grande, que eu até não coloquei aqui, que fala ali o tamanho da fonte, como é o estilo da fonte, como que deve ser feito. É preciso se consultar. Tá? No anexo, ou no artigo 24, é falado a declaração das alegações nutricionais nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor, ela é voluntária desde que. Então, vamos verificar aqui em que condições a alegação nutricional é voluntária. Quando são utilizados termos autorizados para veiculação dos atributos nutricionais estabelecidos no anexo 19. Então, temos aqui termos autorizados para a declaração de informação nutricional. Eu posso usar a alegação nutricional quando eu utilizar algum desses termos aqui, tá? Lembrando que a alegação nutricional não é obrigatória. Se você não quiser fazer no seu produto, tudo bem. Só que, como a gente viu, na definição, são informações positivas que você está levantando sobre o seu produto. Então, isso ajuda a agregar valor. Isso aqui é muito interessante para quem vai elaborar um rótulo, porque chama a atenção do consumidor. Nossa, esse produto aqui é fonte de fibras. Nossa, esse produto aqui é rico em tal coisa. Ou tem menos sódio, então menos açúcar. Está chamando a atenção em coisas positivas, que chama a atenção do consumidor para a compra, tá? Mas, se não quiser colocar, não coloca, porque não entra nas informações obrigatórias. Aí, aqui a gente tem alguns termos autorizados. Por exemplo, baixo. Eu vou usar o atributo baixo quando o alimento é baixo em alguma coisa, posso usar os termos baixo em, pouco, baixo teor, leve em. Se ele não tem adição de alguma coisa, aí eu posso colocar sem adição de, zero adição de, sem ou sem adicionado de tal coisa, tá? Mas eu também devo atender o seguinte: atendidos os critérios de composição e de rotulagem para a declaração de alegações nutricionais estabelecidos no anexo 20 e no anexo 21. Temos o anexo 20 aqui, são critérios de composição de rotulagem que devem ser atendidos para a declaração de alegações nutricionais. E é uma tabela muito grande também. Eu coloquei um exemplo para o termo 2, que é de açúcares, tá? Eu vou usar o não contém em que situações? Eu vou usar o baixo em que situações? O sem adição de em que situações? Aqui eu coloquei um exemplo de uma bebida mista de uva, blueberry, cranberry, de baixa caloria. E aí nela é falado zero adição de açúcares. Então, zero adição de açúcares. Vamos entender aqui. O atributo é esse. Qual o critério de composição do zero adição de açúcares? Está aqui, ó. O alimento não contém açúcares adicionados. É isso que aconteceu? Então, pronto. Né? O alimento não contém ingredientes que contenham açúcares adicionados. Isso também, ó. E ele também tem que ser isso. Não pode ter nenhum. Não adicionei açúcar, mas eu coloquei algum alimento que tem açúcar. Os alimentos não contêm. O alimento não contém um ingrediente que contenham naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos como substituinte de açúcar. Então, ele não contém o açúcar, eu não adicionei açúcar, mas eu adicionei um alimento que tenha naturalmente um açúcar, mas que eu usei para substituir o açúcar. Então, se eu usei para substituir o açúcar, eu não posso colocar como zero adição de açúcar. E outro critério não é utilizado nenhum meio durante o processamento, tal como o uso de enzimas que possa aumentar o conteúdo de açúcar no produto final. Então, digamos que ele é rico ali em um carboidrato maior, um amido, e aí eu usei uma enzima para quebrar e gerar açúcares. Isso também não pode acontecer, tá?
Aí vem agora os critérios na rotulagem. Caso o alimento não atenda aos critérios para o atributo nutricional não contém açúcares, deve ser declarada junto à alegação nutricional a frase contém açúcares próprios dos ingredientes. Vamos ver o exemplo aqui, ó, zero adição de açúcares, asterisco, logo embaixo, contém açúcares próprios dos ingredientes, ok? Esse rótulo, então, está correto. Com o mesmo tipo de letra da alegação nutricional e com tamanho ali, que pode ser 50% do tamanho do de cima, que é o que está acontecendo aqui, ok? Com a mesma visibilidade. Caso o alimento não atenda os critérios para os atributos nutricionais de baixo ou de reduzido em valor energético, ele deve ser declarado junto ao rótulo, esse alimento não é um alimento baixo ou reduzido de valor energético, tá? Mas nesse caso aqui ele porque ele fala, inclusive, bebida mista de uva, blueberry e cranberry de baixa caloria. Aqui alguns outros exemplos, né, que eu estou colocando de proteína. Enfim, existe para todos os nutrientes e do valor energético também. E o perfil de aminoácidos, que é o anexo 21, para alegações nutricionais de proteína. Tá aqui os aminoácidos e a composição de referência. O artigo 27 fala: os critérios de composição para a declaração das alegações nutricionais definidos nos anexos 20 e 21, a instrução normativa aí é dita, né? Devem ser atendidos no alimento pronto para o consumo, tá? Ou seja, eu estou fazendo essa alegação, eu tenho que dizer para o alimento pronto para o consumo, quando for o caso, de acordo com as instruções do preparo indicadas pelo fabricante, tá bom? E aí eu vou dizer aqui, um primeiro caso, existem dois casos. No caso de alegações nutricionais de conteúdo de baixo, de não contém, muito baixo, sem adição de, eu devo ser considerado ali o valor nutricional dos ingredientes adicionados, conforme a instrução. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui uma massa de bolo. Ela está dizendo que tem baixo teor de gordura. Só que para fazer essa massa de bolo, se você olha lá no modo de preparo, está pedindo para adicionar alguns ingredientes, tá? Então, eu tenho que considerar que depois que eu peguei a massa e os ingredientes que eu solicitei para o consumidor, tudo isso ainda é baixo teor de gordura, tá? Se eu estou afirmando que é baixo, eu tenho que afirmar com base nos ingredientes que precisam ser adicionados pelo consumidor. E o segundo caso é quando eu digo que é forte, que é alto teor, fonte em alguma coisa, eu não posso considerar os nutrientes que o consumidor vai colocar ainda. Então, são esses dois casos. Nesse caso aqui, ó, tem um achocolatado, né? Esse achocolatado é falado que é rico, é fonte em vitaminas e minerais, apresenta aí quais são as vitaminas, quais os minerais. Neste caso, eu não tenho que considerar, por exemplo, o que está presente no leite que eu estou falando para as pessoas adicionarem. Não, eu tenho que garantir que ele é fonte, que ele é alto teor, só no produto em pó aqui nesse caso, ok? Artigo 28. Os critérios de composição para a declaração das alegações nutricionais comparativas devem ser feitas da seguinte forma, em relação à referência do mesmo fabricante. Então, eu produzia um produto, no caso aqui azeitona, e aí, com uma salmoura, com determinado teor de sódio, aí eu resolvi reduzir, que foi o caso, 65% menos sódio, 65% menos sódio. Mas isso aí é com base na produção da minha própria empresa, tá? No caso de não existir um alimento de referência no mesmo fabricante, aí eu tenho que pensar ali com base em 3 alimentos de referência que são comercializados no país. Só que no caso também de não existir um alimento de referência, eu não posso então fazer uma alegação comparativa, porque eu vou comparar com base em quê, tá? Deve ser indicado no rótulo dos alimentos com alegação nutricional comparativa se ele foi comparado com alimento de referência do fabricante ou do mercado, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Artigo 29. Quando
as alegações nutricionais forem baseadas em características inerentes a todos os alimentos do mesmo tipo, eu devo incluir ali um esclarecimento em relação a essa declaração, de que todos os alimentos daquele tipo têm ou possuem essas características, com o mesmo tipo de letra utilizada na alegação nutricional, tá? O que pode ser é que feito com um tamanho menor, mas com cor contrastante do fundo. Então, aqui está falando, ó, rico em ômega 6 com vitamina E. Aí tem aqui embaixo, como todo óleo de girassol, tá bom? Então, estou chamando a atenção em relação a alguma coisa, mas olha, todo óleo de girassol tem isso também, tá? Não é esse dessa marca que tem isso. Ok? Com base nesse conhecimento que a gente adquiriu aqui nessa aula, eu peço que você faça um exercício bem parecido com os anteriores, que é escolha alguns produtos e analise atentamente os seus rótulos, para ver, como nos exemplos que eu mostrei, estão com as regras corretas da tabela de informação nutricional ou da rotulagem nutricional frontal? Será que esse produto deveria ter a rotulagem nutricional frontal e ele não tem? Será que ele deveria ter mais, não só de um item ali? Tá? As alegações frontais estão presentes? Está fazendo da maneira correta ou não está? É muito importante para uma maior experiência na rotulagem de alimentos que as pessoas olhem rótulos, que você vá no supermercado e fique atentamente lá. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Sempre que eu vou ao mercado, eu olho atentamente os rótulos e fico lá julgando, sabe, se está certo ou não está. É isso. O nosso módulo 5 acaba aqui e também o nosso curso. Espero que você tenha aproveitado, que tenha conseguido entender todo esse aspecto geral sobre rotulagem de alimentos, né? Como acessar as legislações, como se manter atualizado e como analisar. Esse é o primeiro passo para que depois você consiga fazer rótulos, consiga fazer relatórios sobre esses rótulos que você analisou. É isso, bons estudos!